Muito bom dia, tudo bom com você? Estou aqui no Recife, apesar de tudo tá um pouco nublado, mas tá calor. Tudo bom? Vou contar aqui dois relatos. Eu tive um no sábado. Antes de contar o relato, eu queria contar uma coisa que é bem legal. O fato de eu estar um pouco... Eu peguei alguma virose que passei ontem, anteontem, com febre e tal. E desde que continuei saindo do corpo, inclusive com mais facilidade. Meu corpo estava bem debilitado, assim, sentia muito cansaço, ainda estou sentindo um pouco. Até bagunçado aqui. E percebi que minhas expressões estavam mais fortes, mais lúcido. Quando eu estava em catalepsia, por exemplo, hoje cedinho, os mentores, muito interessantes, quando eu estou estudando inglês, eles estão falando inglês comigo o tempo todo. Para você ter ideia, eu estava de manhã cedo, hoje, deitado em catalepsia, aí tinha uma mentora próxima, eu não vi, eu só percebia pela clarividência ou coisa parecida, conversando em inglês comigo. Today is gonna be a good day, falando coisas desse tipo. Pode ser meio inconsciente, mas eu estava lúcido e falando, pô, o que esse espírito está falando em inglês aí, cara? E eu tinha dificuldade para entender, eu ficava forçando assim para ouvir, o que é normal por causa da interiorização, né? Você está meio lá, meio cá, mas isso significa uma certa, em catalepsia, você ouvindo espírito, significa uma certa liberdade. Então, acho que quando o corpo está debilitado, as projeções ficam mais fáceis, ao mesmo tempo pode ficar mais confuso, porque o lado psicológico do corpo. Bom, sábado eu tive uma experiência impressionante. Foi assim, eu estou estudando inglês e tal, né? Eu me vi sendo entrevistado em inglês por uma pessoa nos Estados Unidos. E era uma senhora negra, bem velhinha. Minha esposa estava comigo lá atrás, eu lembro do lugar e tudo. E eu, cara, parecia ser assim, primeiro foi uma experiência em que eu acordei dentro dela, na situação questionando, mas fiquei impressionado é diferente da forma que a gente enxerga uma experiência aqui, quando você começa a ter meio e fim, você sabe que está fora do corpo. Ali, apesar de eu saber que estava fora do corpo, era como se eu estivesse passando por um teste, ou algo que eu estava vendo algo que iria acontecer, muito engraçado. Aí ela falava em tempo, e eu falava super bem, cara, falava super tranquilo, com uma confiança, sorria assim, forte, e aí ela brincava comigo, ela falou, chegou um momento da entrevista que ela falava em inglês assim, Saulo, em inglês, eu vou falar em português, né? Eu tô velha já, tô idade, então eu não vou ficar muito tempo mais aqui. E uma das coisas que me preocupa muito é esse negócio, a gente vai para lá mesmo, continua. Eu falei, continua. Não só continua a vida, como todas as preocupações, por exemplo, as coisas que você tem, as coisas que você vai deixar, as preocupações que você vai ter com a sua família, todas vão com você. Ela falou, poxa, Saulo, eu tenho minhas coisas, eu sou tão preocupada com isso, como é que meus filhos vão reagir na hora que eu sair daqui, com quem vai ficar meu apartamento, ela falou assim, pois são coisas que você vai ter que carregar enquanto você está aqui, tentar resolver, eu falava assim, né? Aí terminou a entrevista, eu questionando um pouco, engraçado, por que eu estou fazendo isso aqui, né? E ela entrou tipo num barquinho, isso que tem uma simbologia aí, né? E me deu um abraço e falou assim, continua em inglês, muito legal, obrigado pelas informações, estou mais confortável. Aí essa foi uma experiência muito forte. Aí ela, no final da entrevista, antes de ir pro barquinho, ela ainda falava, cadê sua esposa? Aí eu falava, não, ela tá ali, é muito bonita ela falou assim pra mim, né? Eu falei, mas ela é muito tímida, mas ela tá aqui bem pertinho. Tava bonita, ela tinha um vestido fora assim, né? Me acompanhando no processo, que eu achei legal. Aí hoje de manhã, já foi outra experiência, eu estava inicialmente inconsciente na minha casa. Eu olhei pela janela assim, aí tinha parecido com isso aqui, tinha uma rua totalmente alagada, com muito carro. E alguns carros dentro d'água, um carro ilhado fazendo a volta, porque não conseguia passar por ali. Uma outra avenida maior lá fora, com muita água. Aí eu despertei a consciência e saí voando por cima desse lugar. Mas claro que não era a minha casa ali, era diferente da minha casa, mas eu sentia que era como se fosse um lugar que eu estava. E eu via tudo alagado, pessoas com dificuldade, carros, casas. Eu falei, poxa, isso aqui, que lugar é esse do astral, né? Eu lúcido. Eu ainda perguntei ao mentor, que eu não via, mas eu imaginava que estava por perto, isso é só aqui no astral ou está acontecendo no físico? Eu não tive resposta. Aí eu falei, não, isso deve ser só aqui no astral, bem normal, tem muita água.
Aí eu nem liguei muito porque voltei ao corpo, falei, tipo fora do corpo aí, em lugares alagados, mas acho que é normal, né? Na verdade, aí eu cheguei e nem me preocupei, sentei aqui, abri o site. Quando eu vi o site de notícias, eu vi que São Paulo tá alagada, assim. Eu não tô querendo com isso mostrar, que legal, não. Pra mim, isso não faz a menor diferença que eu transmito pra você, não. É a sinceridade de minha pessoa para comigo mesmo. A experiência para mim como projetor foi muito interessante, porque eu vi um lugar alagado e normalmente eu vou procurar isso e não tá. Tem coisas que eu vejo terremoto, eu vejo tsunami, eu vejo muita água no astral e normalmente isso não acontece. Dessa vez eu vi diferente, eram ruas, eram carros, era ruas alagadas dentro da cidade. A cidade estava um caos. E eu fui ver os noticiários, São Paulo está exatamente assim, com algumas pessoas mortas, inclusive, lamentavelmente, desencarnaram por causa do processo. Estou dividindo aqui 2 relatos para você e desejando para você um excelente começo de semana. Ainda estou meio debilitado fisicamente, mas no astral eu estou massa, é só meu corpo que está desgraçado. Mas no astral eu estou perfeito, internamente eu estou tranquilo. E deixo para vocês uma excelente semana, cheia de tranquilidade e preparado também para as coisas da vida. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre depressão e os momentos fortes energeticamente que nós estamos passando. E isso vai pegar muita gente, um vazio, uma sensação de por que eu estou fazendo aqui, de nada faz sentido. Isso é o chamado que está acontecendo espiritualmente e na verdade um despertar consciencial de uma massa no geral que começa a questionar o tipo de vida que está tendo. E começa nada a fazer mais sentido e ficam mais sensíveis às energias pesadas. Isso cria enfim, vai ser uma conversa muito bacana. Bom dia para você, muita paz, FOI, fui!